Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, mais uma vez estamos entrando na sua casa com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Chiarini Vilar. Estamos estudando aquelas mensagens que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama, sempre relembrando que Ramiro Gama foi amigo pessoal de Chico Xavier. Em Pedro Leopoldo, visitava o Chico, e o Chico foi contando as histórias para o professor Ramiro, por isso que eu digo que esse é um dos livros mais fidedignos sobre a infância, a juventude, a madureza de Chico Xavier, porque as histórias contadas e revisionadas pelo próprio Chico. Hoje nós vamos estudar uma mensagem que tem como tema central oração da Filha de Deus. É uma mensagem muito bonita, envolvendo uma parente de Chico Xavier, mas antes que nós possamos ver a história da sobrinha de Chico Xavier, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais uma vez entrando nas casas pela Rádio Boa Nova, depois também pela TV A Caminho da Luz. Que alegria em podermos estar juntos, falando deste baluarte do amor, da paz, da renúncia. Que as suas histórias tanto nos reerguem moralmente e espiritualmente, sustentando a nossa força, a nossa coragem, o nosso entendimento. Que o nosso programa, simples, mas feito com muito amor, possa levar um pouco de paz, de luz e de entendimento a todos que nos ouvem. Nelma era uma sobrinha de Chico Xavier, a qual desencarnou em Belo Horizonte em junho de 1944. Relembrando que foi na década de 40 que o Chico recebeu as obras de André Luiz e depois algumas em 1950, na década de 50. Dias antes de partir, a doente, jovem, recém-casada, de 20 anos, pediu a Emmanuel lhe desse uma oração para ir repetindo-a de memória. É interessante porque essa história já nos mostra uma personagem que desencarnou, jovem ainda, na década de 1940, em Belo Horizonte. O Chico ainda não havia mudado de Pedro Leopoldo para Uberaba, e isso aconteceu nos primeiros dias de 1959, e nós percebemos que fora solicitado para o espírito de Emmanuel uma prece para que pudesse ser recitada, declamada, para que pudesse ser pronunciada, e aí veremos qual foi a instrução do espírito amigo. Sabia-se no fim do corpo e desejava uma oração que lhe desse forças para a grande viagem. E a prece veio pelas mãos do Chico. O orientador espiritual escreveu a seguinte rogativa. E aqui é interessante, nós vamos notar que ela pede ao Chico a intercessão de Emmanuel. E Emmanuel escreve para ela em forma de poesia, que é uma coisa não tão comum, mas ao mesmo tempo demonstrando que dentro do arquivo mental de Emmanuel, ele também, além de ser um filósofo, porque tem uma facilidade muito grande em estudar toda a obra de Jesus e traduzir de uma maneira simples, ele também é poeta. Ele também tem nas suas veias poéticas dentro de si. Isso é uma das coisas que me chamou a atenção nessa história antes de nós lermos essa mensagem. Sem dúvida, o espírito de Emmanuel, ele tinha uma facilidade muito grande para escrever e uma facilidade grande também para elaborar uma poesia. Quando nós estudamos as obras que falam da vida de Emmanuel, nós percebemos desde Públio Lentulus até o padre Nestório no livro Renúncia,
nós percebemos que ele cresceu muito moralmente. Intelectualmente, Emmanuel sempre demonstrou uma grande inteligência, sempre demonstrou uma grande mentalidade, um grande poder de síntese. Nós estudamos o livro A Caminho da Luz, por exemplo, ele faz um resumo da cronologia humana, desde a formação do planeta Terra até os dias atuais, que é uma coisa fascinante. Ele estudou versículo por versículo, capítulo por capítulo do Novo Testamento. Ele trouxe à baila um material fantástico. E agora nós estamos vendo a outra face de Emmanuel, o Emmanuel como um poeta. É interessante, querido Sérgio, queridos ouvintes, que uma das músicas espíritas mais conhecidas, interpretadas pelos grandes músicos espíritas, é Alma Gêmea, que está contido no livro Há 2000 anos. Ali nós já vemos a beleza, Emmanuel fazendo uma poesia na condição de Públio Lentulus para sua esposa Lívia, no começo daquele livro. Então nós vemos que não é de hoje que Emmanuel ele escreve poesia. Quando nós estudamos a sua vida, nós vemos que isso caminha com ele, pelo menos nos últimos 2000 anos. Ele diz assim: oração da Filha de Deus. Meu Deus, deponho aos teus pés meu vestido de noivado, meus prazeres do passado e as rosas do meu jardim. Pois agora, Pai querido, somente vibra em meu peito teu amor santo e perfeito, teu amor puro e sem fim. Na verdade, são 4 estrofes, né? Então essa é a primeira que nós notamos, né? Aonde ele coloca para todos nós o sonho, principalmente de um jovem, o sonho do casamento, o sonho de colher as rosas de um jardim na época da primavera. Mas ela estava confiando em Deus, então ela entregava a Deus todo aquele momento, porque sabia que era um momento importante da sua vida. E é interessante que ela pede para que o Chico pedisse a Emmanuel uma mensagem em forma de prece, porque ela queria decorar, ela queria falar o tempo todo essa mensagem em gratidão a Deus por mais uma oportunidade. Ela sabia que ia desencarnar, porque naquela época, na década de 40 do século passado, a década de 50, a década de 70, nós sabemos que a medicina foi avançando, mas havia algumas doenças que eram incuráveis. Por exemplo, a tuberculose nessa época não tinha cura. Raramente a pessoa se safava de uma tuberculose. E muitos podem perguntar, o Chico não tinha uma mediunidade de cura, o Chico ajudou tanta gente nessa época. Mas existe também aqui o que nós temos que entender, que é um processo kármico. E o processo kármico é necessário, nem Jesus curou toda a gente na sua época, porque haviam pessoas que tinham aquele compromisso de desencarnar naquele tempo. É o tempo que lhe foi programado para a sua existência. É o tempo que ele necessitava para coabitar o corpo. Então, nós temos que entender tudo isso. No filme do Chico, a gente vê, por exemplo, o pai do Chico criticando o Chico, porque aonde estava Dr. Bezerra? Onde estavam os espíritos curadores que curava tanta gente e não pôde curar José? Aquele que era o presidente do centro, aquele que era praticamente o esteio da família. José é aquele que equilibrava toda a situação, é aquele que estava ao lado do Chico, é aquele que fazia o contorno perante a família, porque o Chico tinha muitos familiares também desequilibrados. Então José fazia essa ponte, José tinha um controle sobre o pai, não só que o pai é um dos que mais sente a morte, o desencarne de José. Então, às vezes as pessoas falam, mas então quer dizer que cura tanta gente, não pode curar aqueles que são os parentes. Então é importante nós notarmos
e termos consciência de que cada um tem um tempo a viver aqui na Terra. E quando chega aquele tempo, nós temos que nos despedir. É verdade que eu não vou entrar em pormenores, porque nós também podemos receber aqui algum mérito, não é? Que é o caso do irmão de Chico, José. Porque quando ele estava naquela reunião espiritual, ele pergunta a Emmanuel, o que está acontecendo? Ah, os espíritos estão vendo o que vai acontecer, porque ele vai ficar muitos anos numa cama tetraplégico e vai ser muito difícil cuidar dele numa cama. Então talvez a solução seja que ele saia do corpo e que ele possa ser recepcionado, porque ele teve mérito nessa existência para receber esse auxílio da espiritualidade. É isso que nós temos que entender. E esse tema que o nosso querido Sérgio está abordando, tem até uma entrevista no canal da TV A Caminho da Luz, de uma entrevista que o nosso querido Sérgio fez com a Marlene Nobre. E um dos assuntos que ela abordou naquela entrevista, dentre vários, foi esta temática. Então as pessoas que quiserem ouvir um pouco mais no YouTube da TV A Caminho da Luz, você vai poder ver o Diálogo Espírita, que é o nome do programa, uma entrevista que foi uma das últimas que ela concedeu em vida. Passado 2 meses, ela retorna ao plano espiritual. Vamos continuar então agora essa outra estrofe para que o André possa comentar. Ah, meu Pai, guarda contigo meu cofre de arminho e ouro, onde eu guardava o tesouro que me deste ao coração. Entrego-te as minhas horas, meus sonhos e meus castelos, meus anseios mais singelos, minhas capas de ilusão. Nós vemos que Emmanuel não perde em nada por um Augusto dos Anjos, por um Olavo Bilac, por um Castro Alves, para um Guerra Junqueiro, para uma Alta de Souza, Maria Dolores, Cornélio Pires, Cassiano de Abreu. O Emmanuel era um poeta fantástico. Emmanuel poderia figurar entre os poetas no livro Parnaso de Além Túmulo. Nós vimos que nesta estrofe ele pede para confiar o tesouro do matrimônio, o tesouro do marido, não o tesouro financeiro apenas, o tesouro dos sentimentos, para não entrar naquela perturbação, o que será da minha família, o que será do meu casamento, o que será desta pessoa que eu tanto amo. Então ele fala, olha Senhor, eu coloco em tuas mãos. Se o desejo é que eu retorne ao plano espiritual, eu coloco em tuas mãos o que eu tenho de mais precioso, o que eu tenho de mais bonito. E eu peço para não ter revolta, porque enquanto estamos no corpo é uma coisa. Quando desencarnamos e efetivamente acontece conosco, porque às vezes nós temos aquela ideia, estamos na iminência da partida, mas pensamos assim, não. Inconscientemente acreditamos que não irá acontecer e acaba acontecendo. Como chegaremos do outro lado? Então esta prece de Emmanuel, em forma de uma poesia, já nos conclama a vida, a responsabilidade, ao interesse pelos bens do espírito, a compreendermos que nada na matéria é nosso, a depositarmos em Deus a sua bondade, a sua infinita misericórdia. Então eu vejo que neste segundo momento foi o momento em que Emmanuel, casando as palavras em rimas, trouxe para ela o acalento do desdobrar-se para o melhor chegar do outro lado. E como é interessante, né, as colocações de Emmanuel, a poesia, quando nós começamos a ler a rima, nós começamos a perceber que ela nos convida a uma reflexão, não é? Porque não é fácil você abandonar o corpo em tenra idade. Não é fácil com a ilusão do casamento, com a ideia dos filhos que possam iluminar uma casa, de todo o sonho de uma família sendo construída. E de repente existe a morte, como nós chamamos, no vulgo popular. Nós, os espíritas, desencarne. E nós sabemos que as mortes prematuras, elas geram
de uma certa forma, um desconforto familiar. Então, essa sobrinha do Chico, ela queria se preparar, ela sabia que ia desencarnar, o Chico também sabia disso. E eles pedem para Emmanuel, então, essa poesia, para que eles pudessem fazer uma análise, não é? Então, quando ela coloca, por exemplo, né, nas bênçãos do eterno lar, então, já se preparando para o mundo espiritual, que ela possa ser recepcionada no mundo espiritual. E veja, a última estrofe diz assim: em troca, meu Pai, concede, agora que me levanto, que a lã do Cordeiro Santo me agasalhe o coração, que eu calce a sandália pobre para a grande caminhada que me conduz à morada da paz e da redenção. Então, dessa maneira poética, Emmanuel, então, convida essa irmã, ao conversar com Jesus, ao conversar com os bons espíritos, não é? Que ela possa se levantar na pátria espiritual, de uma maneira simples, agasalhando o seu coração, com pensamentos positivos, que ela não entre naquele desânimo, que ela não entre naquela queixume que é natural do nosso dia a dia. Olha que frase de Emmanuel: que eu calce a sandália pobre para a grande caminhada. A caminhada das dificuldades, de não entrar em revolta, e depois ele encerra a mensagem dizendo: que me conduz à morada da paz e da redenção. Essa paz que todos nós estamos procurando, essa paz que nós estamos, de uma certa forma, buscando no nosso dia a dia. E talvez quando relembramos aquela passagem do Evangelho, quando Pedro havia brigado com a sua sogra, e Jesus chega para o culto do Evangelho, percebendo aquele ambiente complicado, revoltoso, Pedro então ouve de Jesus aquela mensagem linda, porque eles iam fazer o culto do Evangelho. Pedro, a minha paz eu vos deixo, a minha paz vos dou. Essa paz que a nossa irmã teria que decantar na sua prece, para que ela pudesse preparar-se, o seu pensamento, enquanto ainda estava ligado ao corpo físico, mas que ela pudesse também, ao chegar no mundo espiritual, manter essa paz. Um dos grandes problemas nosso é a revolta. Nós nos revoltamos contra Deus, nos revoltamos contra tudo e contra todos. E é importante a pessoa ter, lembre-se, era uma jovem, com o seu desencarne, o seu marido, que também era jovem, com certeza iria ter um novo consórcio, iria formar uma nova família. E se ela não se preparasse adequadamente, ela poderia ser um estorvo naquele lar, ela poderia atrapalhar a vida dos outros, não é? Então, como é importante essa visão dos espíritos, eu sempre falo, e o André também tem comentado muito isso, essas pequenas histórias de Chico Xavier, você não pode analisá-las no campo físico. São histórias às vezes pequeninas, e olhando assim, sem os olhos da espiritualidade, talvez nós não consigamos avançar do lado espiritual da mensagem, que é o cunho pela qual todos nós temos que buscar para o entendimento. Olha, André, que coisa interessante dessa mensagem. Sem dúvida, essas histórias do Chico realçam um lastro espiritual muito grande. Emmanuel, ele teve um papel imenso na vida do Chico. Mais de 70 anos trabalhando com o Chico. Nós vimos que o Emmanuel foi mais do que um mentor espiritual, um guia espiritual. Emmanuel era um amigo do Chico. E para mim, Emmanuel tinha um trabalho muito maior com os espíritos que escreviam pelo Chico do que propriamente com o Chico. O Chico era um espírito doce, disciplinado, era um espírito vigilante,
Dirigir o Chico não é difícil, o difícil é dirigir a gente. A gente ainda reclama muito, briga com os espíritos, eles pedem algo, a gente faz outro. O Chico não, o Chico era um espírito dócil, mas quando precisava ser severo era, altamente disciplinado, não brincava em serviço, levava o espiritismo com muita seriedade, tanto é que ele teve que escolher entre o espiritismo e a família. Essa foi a verdade do porquê que ele deixou Pedro Leopoldo. Ele teve que escolher. E ele optou pelo trabalho com os bons espíritos, respeitando sempre a sua família, ajudou a criar todos os seus irmãos mais novos, ajudou a criar todos os seus sobrinhos, não desamparou nenhum deles, ganhava pouco, de uma família pobre, mas ele teve que sair por perseguição da própria família, por perseguição das pessoas que viam os seus familiares e pagavam para dizer mentiras, igual o caso do sobrinho do Chico, que depois enveredou para o alcoolismo e acabou se suicidando. Então o trabalho de Emmanuel na vida do Chico foi um trabalho muito marcante. Emmanuel faz parte da pleiade do Espírito da Verdade, tem mensagens em O Evangelho segundo o Espiritismo. Não tenho dúvidas de que algumas questões do Livro dos Espíritos fora ele que respondeu, não tenho dúvida. E nós temos até, André, a certeza disso, porque nós vemos aquela obra fantástica quando, em 1957, o Livro dos Espíritos estavam completando 100 anos, nosso querido Chico recebe o livro O Consolador, que eram muitas perguntas atualizadas. Não era a ideia de atualizar o Livro dos Espíritos, não. Mas a ciência foi avançando, a evolução da humanidade foi avançando. Então o Chico, ele se adentra em questões que na época não se conheciam. Então nós percebemos que é um verdadeiro complemento do Livro dos Espíritos. Para quem ainda não leu o livro O Consolador, vale a pena nós lermos depois de ler o Livro dos Espíritos, porque é uma continuidade natural dessa obra. Então nós percebemos, André, de tudo isso que você está falando, tanto o Chico quanto Emmanuel, muitas pessoas chegam a perguntar: Sérgio, e se o Chico tivesse falhado? Desculpe, por tudo que eu leio dentro do movimento espírita, por tudo que a gente acompanha desde Kardec, o Chico jamais iria falhar. O Chico já não é um espírito mais nem ligado ao nosso planeta, no sentido de ter que reencarnar no mundo de provas e expiações. E a espiritualidade escolhe muito a dedo, porque quando um espírito vem com um compromisso desse falha, é uma desmoralização para aquele próprio projeto. Mas esse que é o problema, André. O Chico jamais iria falhar, não é? Porque o Chico, e é aí que eu acho que o movimento espírita, muitos não entendeu até hoje. O Chico veio na condição de um espírito missionário ao pé da letra. O Chico sabia tudo o que ia acontecer com ele. O Chico era um espírito futurista. O Chico era um espírito que ele tinha condições. Dos 92 anos que ele viveu na Terra, a gente sabe que alguns anos finais foi uma prorrogação que ele pediu, mas a gente sabe também que o Chico sabia tudo o que ele ia passar. O Chico sabia as perseguições. Eu me lembro, em 1994, quando eu tive com o Chico em Uberaba, que eu vim para Itapira, que o Chico falou que eu ia morar em Itapira, eu não ia mais sair daqui. O Chico me contou todas as dificuldades que eu ia passar, perseguições atrozes, perseguições pelo próprio movimento espírita, de supostas pessoas que dizem ser espíritas e que estão envolvidos com instituições, que são instituições de fachada. O Chico me contou tudo isso, eu sabia de tudo isso. Quando eu enfrentei as perseguições, cada vez que vinha uma perseguição, eu ia orar e intensificava o culto do Evangelho no lar, a pedido do Chico, porque a gente sabia disso, a gente sabia o que a gente ia passar. Imagina, se o Chico tinha esse poder, e é interessante dizer que muita gente fala: nossa, irmãos espíritos que acompanhavam o Chico. Não, muitas dessas mediunidades, André, fazia parte daquela mediunidade que nós chamamos de mediunidade anímica. Pertencia ao próprio médium, era o espírito do médium
que tinha uma noção real de tudo aquilo que ia acontecer com a pessoa. Ele olhava para a pessoa e sabia tudo aquilo que ia acontecer com aquela pessoa. É igual Jesus. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Jesus, quando teve com a mulher de Samaria, naquele poço, disse a vida daquela mulher, sendo que somente quem era daquela região conhecia ela. Então Jesus, ele era tudo isso e muito mais. O Chico é uma proporção menor, mas através do Chico nós temos uma pálida ideia de quem foi Jesus. Eu penso até, André, que se nós soubéssemos, e eu tenho um grande jogador espírita que já desencarnou, Richard Simonetti, que uma vez estando na nossa casa, André, você lembra dessa conversa? Nós estávamos jantando e ele chegou a dizer isso claramente. Ele falou, que pena, hoje eu me arrependo de não ter ido para Uberaba ou para Pedro Leopoldo. A grande verdade é essa, as pessoas se arrependem. Por quê? Porque achavam que o Chico não era tudo isso. E quando as pessoas se envolveram em estudar mais profundamente, conhecer a sua obra, aí que perceberam a grandeza de Chico Xavier. Queridos amigos, que alegria, nós vamos encerrando o nosso programa e eu gostaria de fazer um convite para que você possa entrar na página do YouTube da TV A Caminho da Luz, que você possa seguir o nosso trabalho, né? É muito importante para nós. Vamos encerrando aqui o nosso programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa querida Rádio Boa Nova. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Programa esse apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.